Sejam bem-vindos então ao Medcast. No episódio de hoje, tenho comigo a Gi, né, que já é dona também, né, aqui já tá mandando, Oi. já vou apresentar ela. E eu tenho uma pessoa especial, é a minha médica, então respeito a ela primeiro, Sim, porque ela é minha todo o nosso médica, respeito. minha amiga, né, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dela. Então a Gi vai apresentar ela pra gente. Gi, fica à vontade. Obrigada, Ari. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana Pacholocchi. Ela é médica com uma trajetória bem ampla e diversa também, né? Especialista em psiquiatria, medicina do trabalho, da família e comunidade, e também em perícias médicas judiciais. Ela é uma das especialistas no assunto que a gente quer tratar hoje aqui, né? Com Sobre certeza. saúde mental. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E a gente gostaria de entrar já nesse meio, logo nessa. Eu digo assim, estamos num momento difícil para todos, pós-pandemia já, porque todo mundo ainda usa pandemia, né? O antes, o Uhum. durante a pandemia e o pós. Ah, porque pós-pandemia, e as pessoas ainda trazem muito isso, né? Está existindo realmente, afetou, né, a saúde mental das pessoas com a pandemia? Gia, assim, a pandemia sim afetou bastante, porque as pessoas Uhum, ficaram confinadas, né, uhum, o pós-pandemia, mas eu acho que também com a pandemia, esse assunto ele ficou um pouco mais evidenciado, entendi. né. Eu acho que Uhum, as pessoas começaram a falar mais dele, sempre foi um tabu, houve sempre muito preconceito com relação à saúde mental, pensar em consultar um psiquiatra, uhum, fazer terapia, tomar remédio, né, existe sim. muita resistência. Ainda existe muita resistência, mas muito menos do que se tinha antes. E eu acho que a pandemia trouxe isso também, essa questão do falar mais sobre saúde mental, falar mais sobre a necessidade de tratamento, Uhum. do olhar para as pessoas, né, então realmente, trouxe sim o tema, Saúde de mental, saúde né, mental, sim. eu acho que até mais esclarecimento quanto a esse assunto, quebrando um pouco o preconceito, mesmo ainda as pessoas sendo resistentes, né, a agendar uma consulta, fazer terapia. Eu sou muito a favor de terapia. Eu Uhum. acho que ela é muito saudável, ela faz com que a gente, né, enxergue a vida por outros ângulos, avalie, porque às vezes a gente vê no outro, mas não enxerga na gente o que realmente está acontecendo. Sim. Tem muito isso? A gente enxerga no outro que o nosso problema? Com certeza. É E quando mesmo? a gente fala mais da gente do que do outro, né. É verdade Embora a isso? gente fale do outro. Olha só, eu vou começar a prestar atenção mais isso, porque isso tem tudo a ver comigo, não com a pessoa que eu estou enxergando, Exato. entendeu? Será? Claro, se você enxergar algo em mim, o problema tá você que está enxergando, é uma coisa que tá em Eu você. enxergo vocês 2 lindas. Obrigada. Não sei, Então ele é lindo. obrigado. Aí eu já vou Eu questionar. vou questionar um pouquinho. Tá vendo? Tá vendo? Por isso que ela está aqui, né, para conversar com a Hum. gente. Bom, hoje a gente queria falar também sobre, felicidade, né, existe uma felicidade exposta na mídia social Uhum, com uma constância até exagerada, uhum. né. Eu trabalho com as mídias sociais, o Ari também, né, Uhum. diretamente ali, mas existe uma exposição disso. Até que ponto, isso é bom ou ruim? E é saudável ou não? Porque ele tem um ponto saudável também, um ponto bom, que pode até servir de inspiração para as pessoas. Mas Uhum. qual a medida, né, como a gente cuidar disso? Gi, assim, primeiro que eu acho que a gente tem que, realmente avaliar o tempo que a gente gasta com rede social, Sim. né, isso é um bom ponto, né. Mas não dá para fugir dela mais. Uhum. Então, assim, as pessoas não querem, no geral, expor coisas ruins, você só quer expor coisas boas, né. Uhum. Então você escolhe a foto, escolhe o tema, define o que que vai colocar, a foto que você tá com o melhor ângulo, mais bonito, enfim. Mas eu não sei se você observou, a gente tem, inclusive, muito recente, visto pessoas chorando. Uhum. Eu acho que a gente, talvez tenha um movimento que chame um pouco a atenção das pessoas realmente usarem a rede social para pedir ajuda, para chorar, para desabafar, para escrever alguma Uhum. coisa que aconteceu com elas. Antes a gente usava diário, né, hoje tem gente Sim, usando a aham. mídia Eu social. tinha o diário, Eu era o tinha meu também. terapeuta. É. Ele tinha um nome ainda. Ah, é? Eu tinha também, quando era criança. Adoro escrever, Eu acho também que, acho nossa, muito ajuda bom. muito. Mas assim, sempre os extremos, né.
É difícil alguém colocar exatamente o que está sentindo. Então, sempre é uma felicidade muito montada, já que você Uhum, falou da felicidade, sim. né? Então é esse cuidado. Assim, eu enxergo hoje com o meu trabalho, dentro das mídias, eu tomo muito cuidado. Eu trabalho com a harmonia, com a beleza, com cuidado no padrão de vida que eu tenho, eu já tomo esse cuidado. Mas eu aprendi, no decorrer de tudo isso, a cuidar, essa medida, assim, eu não deixo de viver. Entendeu? Eu não Uhum. deixo de sentir, eu não deixo de ter os meus momentos, os meus prazeres, que eu digo assim, eu fujo para as cachoeiras, eu faço a minha meditação, porque eu tenho uma ferramenta na mão muito prática, né, de Uhum. trabalho, mas essas fugas, é importante a gente ter esse equilíbrio, mudar, sair da rede social e entender, porque tem gente que se perde, né, tudo vira rede social. Exato, é importante a gente sair, definir alguns dias, de repente, Uhum. para não usar, ir para cachoeira, faz super bem. Não, mas eu vou pra cachoeira e registro a cachoeira. Eu Aí sou registra. fotógrafa É, mas também. não tem Eu problema filmo, eu registrar a tiro cachoeira. foto, eu tô lá, daí eu ponho depois, daí as suas perguntas eu indico, eu faço isso, eu sou bem ligada. Hum. É até eu serena, vou chegar, vou consultar com ela vai falar pra eu parar de usar o celular, Não Ari. vou, Não, não mas tem eu problema, é, mas assim, precisa realmente desses momentos. cuidar, né, eu acho que, dar aquela parada, entender viver o momento, né. Isso. Tem que cuidar com relação ao celular que a gente estava falando, né, Aham, que você falou que vai para cachoeira, tira foto, não tem problema nenhum, contanto que você também aproveite o momento, né. sim. Uhum. Ah, eu aproveito. E você, Ari? Eu sou uma pessoa que fico na rede social, sei lá, meio-dia, né, metade do meu tempo na rede social, porque eu trabalho com É o isso, seu trabalho. né. Mas, assim, é uma desculpa, porque também eu trabalho com isso, mas não precisava ficar tanto, né, poderia ficar menos. Até esses dias eu estava falando com o Thiago ali, que ele falou: "Nossa, toda vez que você para, você tá". Eu paro, dou uma olhada Aham. na rede social. Eh, e eu entendo que a gente ficar é uma fuga, né. E eu, como a doutora sabe, pois é minha médica, né, eu tenho a minha ansiedade, né, e eu queria saber no geral, se essa agitação na rede social, se você ficar preso ali e ficar com esse, parou rede social, antes de dormir rede social, até acordar, né, você acorda, o que que você Pega faz primeiro? pega o Pega o celular. celular, Uhum. né, se isso pode ser uma coisa que vai fazer mal ou não, de repente não faça tanto mal, mas, né, de algum modo modifique ali o meu bem-estar, né. Uhum. Com certeza, né, aumenta a ansiedade, na verdade, acelera o pensamento, enfim. É, uma das orientações, inclusive, é evitar mexer no celular antes de dormir, né, porque tem gente que tem bastante dificuldade para dormir, pensamento acelerado, não consegue parar, fica pensando e aí pega o celular e aquela rolagem rápida o tempo Uhum. inteiro. Eu não consigo. E fica ali, né, Não consigo não olhar o celular para dormir. não, eu criei eu tenho ativei aqui o modo sono, que eu coloquei pra mim que eu dormir no mínimo 7 horas, pra mim é Uhum, saudável, né. Então eu coloquei algumas metas. E o sono pra mim é interessante, né, colocar meta no celular. Mas a Hum. partir dali, ele entra no modo sono, aonde eu estiver, eu até brinco, eu falo: "Ó, meu celular já mandou eu dormir gente, uhum, preciso ir pra casa". uhum, Eu tenho entendeu? Eu entro nesse modo sono, aonde ele silencia, uhum, ele não aparece as mensagens pra mim, então eu fico até preocupada às vezes, se alguém me ligar, ele não vai tocar, uhum, né. Mas eu vou estar dormindo e daqui a pouco eu acordo. Esse modo sono me ajudou muito a cuidar mais, né, do meu sono uhum. durante a noite, mas pela manhã eu tento é interessante isso e a gente vê que é um vício, né. Eu acordo, o celular tá aqui do lado, eu vou me espreguiçar para o lado de cá, eu mesmo falo comigo mesma, para eu não olhar no celular primeiro, daí eu sento, daí eu medito, aí meu cachorro já vem, aí eu tenho uma distração. Aí Uhum. depois eu levanto, dou uma olhada para ver se eu não tenho nenhuma mensagem importante ou uma ligação da família, né, que eu sempre acompanho, e sigo a vida. Mas o café da manhã eu vou tomar café olhando o celular. Olhando o telefone. É, olhando o telefone. Então, são vícios que a gente acaba criando, que a gente acaba adquirindo e tem que tomar muito cuidado. E eu coloquei isso na minha cabeça, estou falando para mim mesma Uhum, isso tudo, tá gente? É isso que a gente, né, eu tô falando para mim mesma. Sim, É um cuidado que eu tô tendo com a hum, minha saúde mental, porque eu sim. vi essa necessidade de me desligar,
Uhum. Para eu ficar mais tranquila, como não assistir algumas coisas na TV também. Eu Sim. não assisto jornal, eu não assisto informação, Hum. porque você se imune de muita informação. E essa questão de se alimentar, né, é verdadeira mesmo? Do que a gente é, do que a gente se alimenta, que eu digo assim, da informação que a gente recebe, de livros que a gente lê, de música que a gente ouve, de filmes, de tudo, Uhum. né, jogos das crianças, isso afeta diretamente a nossa mente? Ah, com certeza. É, É, com e eu certeza. pego tanto no pé dos meus filhos, pra música que eles estão ouvindo, pra tudo. Doutora, eu tô falando um monte, porque vou Uhum. aproveitar e tirar todas as minhas dúvidas. Essa questão das telas aí com as crianças é complicado, né. Tenho É 2 complicado. meninas e, assim, se elas ficam, às vezes, no caminho, no carro, a minha pequena tem um celular ali pra ela, como a grande tem, eu não a Aham. pequena ficar sem celular é uma briga, né. Uhum. Então ela tem um celularzinho dela também pra brincar quando a grande tá junto. Aí, às vezes, a gente sai ali com o carro e ela fica sem internet, porque não tem, né, um plano de internet no celular móvel dela. Ela fica, assim, desesperada. Desesperada, porque Ela tá sem conexão. sem conexão. Uhum. E eu, né, estava até falando com a minha esposa, né, na idade da minha filha eu comia terra, né. Exatamente. Não, a E gente agora saía ela brincando, né. Brincava, era mais criativo, uhum. existia um tempo livre, né, o Aham, ócio, eu falo que o ócio é criativo, porque a gente tinha tempo para criar, tinha. né. Muito diferente de hoje. Hoje você gasta o seu tempo no celular, né. Às vezes as crianças falam assim: "Ai, que saco, não tenho Aham. nada para fazer". A Não gente tem. inventava, né, o que Não, fazer. sempre tinha alguma Claro. coisa pra fazer. Sim, Eu exato. até, agora, faz um tempo atrás até, faz uns 2 meses, aí a minha filha estava fazendo bagunça, tal, e daí, deixei de castigo, né. E o castigo dela foi ficar sem celular e sem assistir desenho, esse foi o Uhum, castigo dela. Mas ela podia brincar com o que ela quisesse. uhum. Meu Aham. Deus do céu. Falei: "Filha, você pode brincar com bonecas, pode brincar com jogos, pode desenhar". Não, Não sabe, Meu é. Deus do céu, parecia que eu Isso é tinha ruim, né, é horrível, né. super Aí ruim. foi Uhum. uma hora, assim, que a gente repensou, né. Olha, um tem que alerta. mudar, né, porque ela não quer brincar com brinquedo e fica desesperada de ficar sem a tela. Uhum. Aham. Então, alguma coisa tá errado, né. Qual a idade dela? A menor tem 5, Ah, tem 5, bem pequenininho. E afeta diretamente as crianças. Eu vejo, assim, os meus quando eu tirava eles da tela e para brincar eles ficavam um tempo muito bravos comigo. Depois eles começavam a brincar, via que não tinha jeito, né, e Uhum. daí É, foi isso que partia aconteceu. pra brincadeira, e aí resolvia. Então, uma recomendação dos pais novatos, para quem tá começando, dá para tirar. Eles vão ficar um pouquinho bravos, vão emborrar, vão chorar, mas daqui a Uhum. pouco eles começam a brincar e esquecem do celular. E que Isso. aquela brincadeira também se torne prazerosa, né. Sim, É importante a gente também promover essa estadia junto com eles, né, de atenção, de claro. cuidado, de brincar junto, né, e nem que seja brincadeira, eu falo assim, nem que seja brincadeira no celular, que a gente coloca lá o de Uhum. mímica, mas tem que ter essa interação, acho que da família, né, eu Uhum. acho tão importante isso. Tem. Aí E eu precisa ter regras, né, em aham. casa para que você consiga estar mais com as crianças, e sem a tela de preferência, Uhum. né. É Por porque eu não exemplo nós somos espelhos, né. sim, exato. Eles nos seguem, exatamente. Então, se eu pôr o Essa celular na mesa, que eu proíbo de todo mundo na almoçar, hora do comer almoço? café, almoço, na mesa não tem celular. E às vezes eu preciso. Daí eu falo assim: "Eu já volto", Já sai não. que eles não assistem esse podcast. O "Eu tal da já tela, volto". Oi? deixa eu contar pra vocês uma coisa, isso aqui não vai virar corte, vai ficar só no podcast mesmo, tá. Tá. Hum. Mas a tela é um perigo, né. À noite eu tomava Zolpidem pra dormir, agora eu não tomo mais, né, Aham. mas eu tomava Zolpidem e eu achava que eu tomava Zolpidem e podia ficar no celular, podia ficar assistindo televisão, né, e o Zolpidem é uma medicamento que você tem que tomar e deitar, né, doutora, tô errado? É isso, né. Então, eu tomei o Zolpidem uma noite, Gi, Hã. e aí eu peguei o celular e fiquei no celular ali, né. E aí, peguei no sono, dormi e tal, vim para o escritório, e aí era umas, sei lá, umas 2 horas da tarde, e aí chegou uma notificação pra mim, do Mercado Livre, né. Ai, meu Deus. O que que você comprou? Comprei lá na época lá, era uma câmera,
tipo, sei lá, 40 e poucos mil lá, que eu tinha comprado. É uma Meu câmera que eu queria Deus! lá, eu tava vendo. E daí, como foi uma compra alta, veio uma Uma Notificação. uma aham, notificação, né, um aviso que é, que tinha passado e tal. E aí até eu entender o que tinha acontecido, eu fiquei acho que uns minutinhos assim, sabe, o que que eu quem que comprou isso no meu nome, usaram meu cartão, e tal, aham. mas aí fui eu que comprei mesmo com o remédio. Porque o remédio tira do centro? Tira Uhum. você da Tira. sério? Meu Tira consciência. Não, e Deus! assim, quando eu já Ele tinha te ouvido desliga eu tinha ouvido realmente. Eu falar nunca tomei assim: remédio assim, "Ah, então. tomei o remédio e não me lembro de nada". Eu falei: "Ah, isso é papo, né, não lembro de nada, Uhum. como". O Zolpidem, né, não é um Nesse podcast para fazer caso, propaganda de remédio, mas esse é Zolpidem, por isso que é doutora, é importante um tomar perigo, cuidado porque com assim, você esquece, é real, não é Por isso que é brincadeira. receita azul, né? A receita azul É. é Então, qual que é a diferença da receita azul pra essa é uma preta, coisa que, pra preta. que nós estava falando aqui no escritório esses dias, qual que é a diferença da receita azul pra receita preta, Receita preta, amarelo. amarela, que é a Amarela, Que tarja é a preta, tarja no preta, caso, né? isso. É principalmente a capacidade que ele tem de viciar mesmo. O azul é maior É do que o amarelo, menor do que amarelo. menor, Uhum. ah, é entendi. pelo vício então que ele Tá, causa. eu não tô tomando nem amarela nem azul agora, Que bom, só fico tô tomando feliz. água. Então, doutora Adriana, eu gostaria que você nos ajudasse a identificar quando uma pessoa está triste e quando uma pessoa está com depressão. Como que a gente pode ajudar, né, as pessoas que estão à nossa volta, a identificar? Porque hoje a gente vê muito isso, pessoas, né, sendo medicadas e tem que ter cuidado também. Uhum. Como que eu posso ajudar? Os primeiros sintomas. Tá. Gi, primeiro, assim, a gente tem que entender que tristeza é um sentimento, não é uma doença, Uhum. né? A depressão, sim, ela é uma doença. Eu sempre sugiro que a gente comece a olhar as pessoas, né? Olhar o diferente. Então, se eu Sim. tenho sempre um comportamento, você me conhece, eu sempre expansiva, animada, sorrio, brinco, enfim. Depois eu começo a me isolar. O isolamento é Uhum. um dos sinais e sintomas, né? O isolamento, a tristeza, mas é a tristeza permanente, né? A falta de ânimo, falta de energia. Acho que eu gosto bastante dessa definição da falta de energia, né? Uhum. Porque os pacientes, eles comentam que eles têm dificuldade para sair da cama, eles têm dificuldade, às vezes, para sair da cama para tomar banho, né? Para ir trabalhar, fazer coisas que antes eles gostavam. Então, como para as pessoas leigas, né? Tentar observar o diferente, tá? Entendi. Mudança de comportamento. E desculpa Pode interromper. falar, não, pode falar. E a ansiedade e a depressão, elas são os sintomas são parecidos, porque às vezes a pessoa não sabe se está com ansiedade ou com depressão, porque tem uma angústia, Existe uma angústia, e aí você não consegue identificar se é ansiedade, depressão, bipolaridade, né. tá? Aí o diagnóstico a gente pode deixar com o médico, né? A gente não precisa identificar. Sim, Sim, aham. Mas, assim, tem angústia, né? Tem angústia nos 3 casos que você citou, sim. inclusive. Tenho sim sintomas de ansiedade na depressão, mas a ansiedade ela é principalmente, aquela questão do sofrer por antecipação, aperto no peito, o ar que não chega no fundo, sabe quando você vai respirar e parece que falta ar, né? Então, a ansiedade é mais, o sofrimento antecipado por alguma coisa que ainda vai acontecer. E quando que eu penso que eu preciso de tratamento? É quando isso começa a reduzir a sua capacidade, funcional, né? Você reduz a condição de fazer as coisas. Então, assim, antes eu rendia muito, fazia bastante, o meu trabalho rendia, eu Uhum. conseguia ler, chegava em casa animada, ainda rendia. Mas, eu começo a perceber que eu não rendo mais, né, tudo para mim se torna muito difícil, né, eu vou fazer as coisas, começo a me perder, me distraio demais, não consigo mais render como eu rendia Uhum. antes. Então esse é um sinal importante, De tá. atenção é importante, né, a questão do comportamento, né, de deixar de fazer as coisas que você tinha um hábito muito tranquilo. A gente está repetindo, que acho que é legal para as pessoas firmarem ali e cuidar. A questão de você da medicação, toda depressão após diagnóstico, e é importante ter esse diagnóstico, ela é tratada e precisa ser tratada com medicação? A grande maioria, sim, só quando é muito leve que a gente indica só terapia. É mesmo? Uhum. Porque eu sou contra a medicação. Ou quando ainda está num processo de doença, mas
Quando eu já tenho os sintomas instalados, que isso impacta na vida laboral, familiar, Uhum. social do indivíduo, sim, precisa da Sim, medicação. precisa da medicação. Precisa. Ansiedade também? Também. Meu Viu? Você achou Deus, que era porque tá só todo frescura, mundo né? tomando remédio e eu não tomo Mas é remédio. porque você não tem. Mas eu já tive tanta coisa na minha vida, mas eu não sei se eu passei por vários momentos, fases, claro, mas eu sempre coloquei pra mim: "Não, eu vou sarar Uhum. sozinha", entendeu? Uhum. Aquela corajosa, né. Vou buscar outras formas de poder lidar, de melhorar o meu ambiente, de melhorar tudo para que eu ficasse bem, desde o meu comportamento, desde uma alimentação, desde uma atividade física, desde companhias de pessoas, eu acho que tudo isso pode influenciar, uma música, sabe, E com então certeza influencia. Então, assim, mudar os hábitos de vida faz total diferença, uhum, alimentação, fazer atividade física, aproveitar melhor os momentos que eu tenho com aham, família, ir para lugares, como você já comentou, para uhum, cachoeira, ajuda e ajuda bastante. Mas assim, vou colocar uma questão que nós estamos entrando aí no mês de prevenção, né, ao isso, suicídio, que é o aham, Setembro Amarelo. Então, assim, as pessoas muitas vezes com relação a esse até um preconceito mesmo com relação a buscar o atendimento, buscar o uhum, remédio, enfim, e pela falta de olhar para o outro, né, e a gente tem visto isso muito com os adolescentes, né, os uhum, pais, eles estão cada vez mais ocupados e olhando menos, né, os adolescentes, muitas vezes eles só buscam quando eu tenho uma tentativa, né, entendi, e aí sim isso chama a atenção da família. Então, o quanto é importante eu olhar, né, uhum, identificar esses sinais, né, para que eu possa ajudar. Tudo isso melhora muito? Sim, melhora muito, mas não sempre. entendi. Então, olha só, né, ela falou uma coisa tão importante desse acompanhamento, né, de estar com os nossos filhos, porque às vezes a gente olha, nossa, mas como é que aquele jovem fez isso, né, se ele tem uma família estruturada, assim, bem estruturada, O que é estruturar? né? Uhum. Então é bem isso, para quem, né? Exato. E assim, o estruturado é o que você enxerga, né? Aham. De repente ela não é É. estruturada, na verdade, né. Entendi. Olha só, gente, eu tô só levando tapa hoje aqui. Não, gente, E você assim, se tá Aprender para você aprender, não, para aprender. é, Mas é essa caixinha que a gente tem que sair. Por isso que é importante a gente ter essa troca de informação, essa, né, trazer conteúdo que a gente possa realmente colaborar com a vida das pessoas, fazer a uhum, diferença, né? E uhum, informação é tudo. sim. Perguntar. E assim, se você não fica, né, com seu filho, se você não senta, não tem um tempo de qualidade, esses dias até fiz um story com relação a isso, não é quantidade de tempo, é a Uhum, qualidade do tempo que você oferta. O seu filho, ele não consegue nem, ter a abertura com você, uhum, né? Para falar alguma coisa que está sentindo, alguma coisa que não está legal, tirar alguma dúvida, né. Tem a questão da dor, né, para aliviar o sofrimento, então tem alguns que se machucam, que se cortam, ou que, com a unha mesmo aham, começa a fazer lesão. Então, buscar a dor como alívio, para essa dor psíquica, né, vamos colocar entendi. dessa forma. Olha só como é importante, né, a gente ter, o acompanhamento profissional. Eu falei aqui, eu não sou a favor da medicação, porém, eu não abro mão de uma terapia, de um acompanhamento Uhum, psiquiátrico, de um acompanhamento de profissionais que vão ajudar, que eu acho que é fundamental nesse tratamento. sim. E a Mas agora você medicação me esclareceu bem a questão da também. medicação, o quanto ela é importante. Ela é super importante, Uhum. a gente não consegue fazer o tratamento e tirar o paciente, desses sintomas, né, Sem a ajuda sem da a medicação. sem a medicação. E assim, tem muita gente que negligencia, então vai ao médico, começa, toma, demora lá uns 15, 20 dias para começar a fazer efeito, com 2 meses ele tá super bem. Aí ele interrompe a medicação por conta própria, porque ele acha que tá Uhum. bem, né. Entendi. Isso bastante acontece com muita frequência e aí, ele volta a ter sintoma. Então precisa sim da é porque medicação, até para cuidar com relação a essa questão do suicídio. uhum. É porque, só complementando ali, né, de que você falou, eu acho que a pessoa que tá nessa depressão ali,
ela acaba não tendo força para sair sozinha, né. Aham. Se não tiver o remédio para fazer, Sim. ela ter essa força para, né, sair, porque como você comentou, você passou por coisas e tal, mas talvez você não chegou nessa depressão que você precisasse tomar remédio. Uhum. Porque quem já passou por uma depressão, você não consegue sair Não. sozinho, né, sem um apoio tanto de profissionais ou como de um Aham. remédio, né, porque o pessoal acha que é frescura, né, doutora, mas não é, né. Não, Ah, não não é, é. né? Eu tenho casos na família e a gente acompanha e cuida, mas eu vejo assim, não é, é bem isso, e eu aprendi isso na minha família, por isso que eu falo que a gente aprende dentro de casa, né? E com esse exemplo de, olha, precisa de uma medicação, Uhum, ela não vai conseguir sair sozinha, uhum, né? E eu falo assim, eu sou contra a medicação para mim. uhum, Entendeu? Se meus filhos precisarem, eles vão tomar, uhum. né, mas para mim, então eu evito ao máximo, eu não sou de tomar medicação, por quê? Por uma questão de escolha, mas se eu precisar eu vou tomar, Isso. entendeu? Mas eu não sou uma pessoa que vou na caixinha, eu não tenho nem caixinha de remédio em casa, dipirona, não tenho, Não tem, fica com não dor de tenho. cabeça. Eu fico, vou dormir, tomo bastante água, tal, no outro dia acordo bem, entendeu? Eu consigo ficar, parece é interessante isso, e às vezes até eu sei o que me causou aquela dor. Uhum. Então acho que se conhecer também ajuda muito, né. Sim. Então eu cuido, eu falo: "Bom, foi isso, então vou dormir, Eu vou". já sou o contrário do Gi. Eu, se tivesse um remédio para você me dar: "Ó, você toma esse remédio, não precisa de terapia, não precisa fazer exercício físico e você vai melhorar". Ah, mas Eu esse vou tipo de tomar. remédios que a gente ia querer tomar. Eu O tomaria. efeito do exercício podia vir em cápsula, Nossa, né? seria perfeito para Aham. mim assim, né. Nossa, com certeza. Bom, doutora, para a gente encerrar, o nosso bate-papo tá uma delícia, mas se você pudesse dar um conselho para alguém que está lutando silenciosamente com a saúde mental, né, nessa vida, entre aspas, louca que a gente está vivendo agora, né, nesse conceito, qual seria a primeira e a mais importante atitude a tomar dentro desse conselho? Buscar um profissional, Que bom. buscar um médico, né? Uhum. Buscar um Para médico. dar essa orientação. Dar orientação, startar o tratamento, Aham. encaminhar para psicoterapia. Que legal, é isso aí. É Show. aquele porque ela é o tipo de médico que vem aqui, ó, dá a mão pra mim, né, Uhum, ela é, de sabe verdade. assim? uhum. É isso aí. Não, eu não posso fazer propaganda aqui, né, Eu mas eu não conheço ela como Pode, profissional. pode. Pode, com certeza. Não você é pode, não paciente da pode. doutora? Mas eu sou paciente, mas eu sou amigo também, né. Aham. Pelo menos eu acho que eu sou, né. Mas, A Não gente vou não tem como responder, não Gi. se tornar não tem como não se tornar amiga. porque ó, Você abre seu nós temos uma coração. troca, né, que Sim. a doutora é minha cliente, eu sou paciente dela, então a gente Aham. acaba tendo um vínculo de amizade, né. Mas para quem tá assistindo e tá com dúvida de conhecer o trabalho da doutora, eu assino embaixo, né, e pode me cobrar. Ó a minha Que responsabilidade, legal. né. Uhum, Ela é uma ótima ouvinte, porque isso é muito importante, né, Sim. uma ótima ouvinte, uhum. e, assim, não posso falar mais coisa, né, porque é muito pessoal meu. Eu trato minha ansiedade com a doutora, Que e tá sendo legal. muito bom pra mim, faz Isso é alguns bom. meses já, e ela fez eu melhorar o meu dia a dia, né, porque Sim. a minha ansiedade é muito forte, né, a gente nunca conversou sobre Aham. isso, né, com a Gi, mas a minha ansiedade é muito forte. E a doutora tem feito a minha vida melhorar, então Te trazendo é qualidade de isso, vida. porque a minha prosperidade ela tá vinculada a isso, né. Então se eu tô bem para trabalhar, eu tô bem para atender melhor os meus clientes, para Sim. fazer coisas mais criativas, para fazer coisas melhores, então tudo isso devido a você, É, né. que legal, que amor. Então eu Ó, agradeço. e a pergunta que não quer calar, doutora, onde você vai? Churrasquinho de família, nas festas, as pessoas vêm começam a conversar. Deixa eu te contar uma coisa. Super. Que você chegou, já foi contar uma coisa pra você. Aham, super, super. Olha, você Primeiro que sempre precisam de uma receita, um pedido de exame. Dá uma receitinha, né.
Doutora, me dá uma Ai, meu Deus do receitinha? céu. Ai, meu Receitinha. Deus do Sim, céu. aham, Olha, não façam isso, gente, não façam isso. sempre. Marque uma hora na clínica, no Isso. consultório, conversa, né. Mas eu confesso que na hora que ela chegou aqui: "Deixa eu contar uma coisa pra você". Sim. Escute, ó. Doutora, eu pedi pra doutora deixar suas redes sociais aqui pra essa câmera aqui, Tá, então doutora.adriana Pacholoc, no no Instagram. Instagram. Isso. Seu LinkedIn, você sabe? Aí no LinkedIn tá só Adriana Pacholoc. Show, show. Uhum. Gi, Eu já aceitei ela como amiga e já vou mandar já mensagem aqui adicionou no ela? Tá off bom. pra eu Posso perguntar. falar só uma coisa pra gente Fi fechar? Que a gente fica vai fechar, fique né? à vontade. Só queria, colocar que, assim, tem muita gente que me pergunta como que eu posso ajudar uma pessoa que está sofrendo. Então, primeiro, a forma de identificar, que eu falei, olhar o diferente, né? E uma forma de ajudar, ninguém quer conselho, né? As pessoas não estão buscando conselho, às vezes elas só precisam de um ouvido. Então, se você puder ouvir com tempo de qualidade, abertamente e sem julgamento, excelente, tá? Eu sempre falo do ouvido gentil. Então, se você puder ter um ouvido gentil, um abraço acolhedor, isso conta bastante, tá? Legal? Ai, que lindo, Perfeito. você vai me ouvir quando eu falar com Ai, você? eu vou. Ai, que amor. Que legal, doutora Adriana, a gente ficou Hum, muito feliz de recebê-la aqui, né, Ari? Com Muito certeza. legal. Mais uma vez a gente está se cruzando, né, nesse caminho. sim. Eu agradeço muito a tua presença, né? E a você de casa, continue acompanhando a gente aqui. Até a próxima. Até a próxima. Até a